Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, amigos, colegas, telespectadores em geral da TV Agathos Play. Aqui estou, pastor Heitor Antônio da Silva, para mais um programa Sermões Bombásticos para Tempo de Apostasia. Eu gostaria de convidar, sugerir aos queridos irmãos, a toda a nossa audiência, para que se esforçasse para divulgar este programa. Queridos irmãos, converse com os seus pastores, com as suas igrejas, com os membros das suas igrejas, com os presbíteros, com os diáconos, com todos os dirigentes das congregações e das igrejas em geral, para que assistam este programa, para que divulguem na sua igreja. E divulgue também o fato de que é necessário acessar a nossa plataforma, redeagathos.com. Pode ser também Agathos Play. Agathos Play apenas ou redeagathos.com. A palavra Agathos é com T-H-A-G-A-T-H-O-S. E Play, que é conhecido de todo mundo, né, que é P-L-A-Y. Agathos Play ou redeagathos.com. Você vai abrir a nossa plataforma lá no meio, já no início aparece TV. Aciona ali, digita, toca a sua digital ali, que a TV vai aparecer. E todo primeiro sábado do mês, este programa, por exemplo, está indo no primeiro sábado de março, certo? Primeiro sábado de março. Mas depois vem abril, maio, todo primeiro sábado do mês, nós temos este programa com um sermão denominado Sermão Bombástico. Quero alertar aos queridos irmãos, amigos e colegas, que não se trata de uma ideia minha. Não. Foi uma ordem que eu recebi de Deus para apresentar e pregar essas mensagens. E por quê? Porque Deus vem preparando através da história para esse tipo de mensagem. E convém ao Senhor que eu o faça, que eu pregue. Pois bem, então faça isso, distribua o máximo possível, peça ao seu pastor, se for possível, peça ao seu pastor para passar este sermão numa TV, um telão na sua igreja. Orienta ele também que assista, não é nenhum preconceito, não é nenhuma mensagem pessoal, é impessoal para o povo de Deus, é uma necessidade para este tempo. Portanto, vamos aos sermões bombásticos para tempos de apostasia. Ninguém duvida que estejamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo terrível de afastamento do povo de Deus, do Deus vivo, do Senhor Jesus Cristo. Então, atentemos para o texto que será lido neste momento, em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Irmãos queridos, o tema dessa mensagem é o Evangelho da Conformação. É triste dizer isso, que há sim, modernamente, um Evangelho da Conformação, e que, muito lamentavelmente, está se tornando o apanágio, o modelo de Evangelho que estamos vivendo nestes últimos tempos. Temos também uma definição de Evangelho, que é bom lembrar, para que o povo de Deus não se esqueça. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse texto está em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Este Evangelho, queridos irmãos, em Cristo Jesus, está endereçado ao mundo, o qual foi objeto do amor de Deus, como assevera lá em João
capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho existe, portanto, para isso, para alcançar os pecadores. O Evangelho existe para modificar as pessoas neste mundo. O Evangelho não existe para ser modificado pelas pessoas, nem pelas normas, nem pelos princípios, nem pelas conveniências, sobretudo as conveniências deste tempo. Atente também, queridos irmãos em Cristo Jesus, o que diz a Bíblia. A Bíblia diz também o seguinte: o mundo jaz no maligno. Interessante, o mundo está morto no maligno. E não disse isso agora. Não é uma publicação de 2 anos atrás, mas foi dito isso lá no início da história do Evangelho do Senhor Jesus Cristo na Terra. Então tenhamos consciência, queridos irmãos, que há sim hoje um Evangelho moldado pela conformação. Ou seja, não é um evangelho que leve as pessoas a mudarem para um modelo cristão, mas é um evangelho que está levando as igrejas e os crentes a se acomodarem com o mundo do jeito que ele é e do jeito que ele está avançando para ser cada vez mais e mais corrompido. Então, queridos irmãos, eu quero abordar nesta hora, nesta tarde, 6 pontos. Não vai demorar muito, nada que passe de 1 a 2 horas, mas 6 pontos definidos, além da introdução, que se refere muito e claramente orientando ao que os servos de Deus não se associem, não se integrem, apresentem os corpos em sacrifício vivo, santo, racional, e que esse povo de Deus não se conforme com este mundo. A mensagem é esta: cuidado, estamos vivendo um evangelho da conformação. O primeiro ponto que eu quero considerar com os queridos irmãos é o seguinte: nós não somos filhos deste mundo. Parece que sim. Nós estamos no mundo, obviamente somos deste mundo, vivemos para este mundo, vivemos por este mundo, vivemos traduzindo as intenções, os interesses deste mundo, mas nada disso. Nós somos filhos da luz. O crente se tornou filho de Deus, e Deus é luz, e a Bíblia o diz. No momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nós nos tornamos filhos da luz, nos diz Lucas 16, 8. Deus é luz. E a Bíblia continua. Não há nele trevas nenhumas. Deus é luz. E se somos filhos da luz, como podemos incluir na nossa vida, no nosso ser, no nosso dia a dia, no nosso pensar, nas nossas palavras, coisas que sejam próprias das trevas, do mundo de pecado? Somos sim novas criaturas, e novas criaturas o somos pelo Espírito. E alcançamos esse status de novas criaturas no momento em que abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo e o aceitamos em verdade. Aí nos tornamos filhos de Deus, filhos da luz, novas criaturas. E há que se acrescentar que a nova criatura não é uma reforma da velha criatura. A nova criatura não é uma adaptação, não é um aperfeiçoamento, é uma nova vida regenerada em Cristo Jesus. Guardem sempre, meus queridos irmãos, não se esqueçam disso. As velhas criaturas são filhas das trevas, como a sociedade bem demonstra. O mundo está repleto de velhas criaturas. Quando olhamos para o mundo e como ele se conduz, observamos que eles são próprios das trevas, do pecado, da iniquidade. Vive e sobrevive no meio de toda essa podridão. Mas nós, você, meu querido pastor, os membros da sua igreja, os filhos de Deus, os cristãos de fato, somos filhos de Deus por Jesus Cristo. Não somos filhos de Deus por causa do nosso intelecto modificado.
Não somos filhos de Deus porque praticamos uma religião chamada cristã. Não somos filhos de Deus porque nos moldamos a uma nova ordem religiosa. Não. Somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E isso você tem que ser. Mas se você é um filho de Deus por Cristo Jesus, você tem que viver neste mundo da maneira própria e adequada e conveniente ao reino de Deus e não ao reino das trevas. Um segundo ponto, para nós que somos filhos de Deus, esse mundo é o nosso campo de atuação. Estamos neste mundo, mas por quê? Para quê? O que é que nós esperamos deste mundo? Estamos aqui para nos adaptarmos e desfrutarmos das coisas do mundo? Será que nós estamos aqui para nos ajustarmos a essas coisas e depois disso tudo, depois levar uma vida grande, longa aqui, desfrutando das coisas da terra, ainda vamos para os céus porque Cristo nos salvou? Será que isso? Não. Nós aqui estamos para atuar neste mundo como campo de atuação, campo de trabalho. Mateus 13:38 diz o seguinte: o campo é o mundo, desculpe. O campo é o mundo. O campo é o mundo em que temos que atuar. Nós, os cristãos, estamos neste mundo para modificar o mundo. Mas não é modificar o mundo sociologicamente, politicamente, filosoficamente. Não. Estamos no mundo para modificar o mundo atuando nas pessoas que vão passar das trevas para a luz pela aceitação de Jesus Cristo, que nós temos que pregar, temos que viver, temos que ensinar. O mundo é o nosso campo de trabalho. Não é o nosso campo de acomodação. Não estamos no mundo para nos ajustarmos ao mundo, nos conformarmos com o mundo, para vivermos de acordo com as suas regras, seus princípios, seus caminhos, do seu jeito. Não, estamos no mundo para atuarmos, para ganharmos o mundo para o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, meu querido irmão, meu querido colega, crentes em Cristo de todas as denominações, a Bíblia diz que nós não temos aqui morada definitiva. Você vive nesse mundo achando que vai permanecer aqui eternamente? Você pode dizer, não, pastor, quando eu morrer eu vou para o céu. Mas vá para o céu com essa vidinha que você tem aqui, que é uma vida de incrédulo, que é uma vida de sujeira, que é uma vida de descaminhos perante aquilo que Deus tem proposto. Não, meus queridos irmãos e amigos e colegas, nós somos forasteiros nesta terra. E como forasteiros, nós não somos bem recebidos. Nós não somos bem acolhidos. Nós somos estranhos a este mundo. Aqui não estamos e nunca estaremos confortáveis. O crente que se encontra confortável no mundo, ele não é crente. Ele não é crente. Ele é um incrédulo adaptado. Ele é um perdido, sem Cristo, sem paz, sem salvação, com um jeitão de crente. Mas não é um crente, não é um salvo. Se alguém está confortável aqui, esse tal não é daqui. Não é daqui mesmo. Não é do céu. É das trevas. Não adianta, mas eu sou crente. Eu confessei a Jesus Cristo, eu levantei minha mão num culto, eu sei orar, eu leio a Bíblia. Isso não leva ninguém ao céu. O que leva ao céu é a conversão, é a mudança de vida por causa da conversão. Não adianta você tentar mudar de vida para parecer adequado ao Evangelho, não. É uma frutificação natural dessa mudança, dessa nova criatura que foi gerada pelo Espírito de Deus. Um terceiro ponto começa exatamente com a pergunta: e por que isso tudo? Porque somos filhos de Deus, que é de cima, por Cristo Jesus. João 8:23 diz que nós somos de cima, por Cristo Jesus. Nós somos de lá. Nós não somos cidadãos deste mundo. Você pode dizer que não, mas eu sou sim. Sou brasileiro, sou português, sou australiano, sou americano. Eu tenho um passaporte ou uma identidade que diz o que eu sou. Sim, mas isso é cidadania da terra.
O salvo não tem um documento para apresentar dizendo aqui, ó, eu sou salvo por Cristo Jesus. Essa é a minha carteira de crente. Você pode ter uma carteira que diga que você é membro de uma igreja, que você é um pastor associado, consagrado para tal, mas nenhum documento vai dizer que você é um salvo, porque isso é próprio da cidadania dos céus, da cidadania que você adquiriu quando se tornou filho de Deus. Ser uma nova criatura, meu amigo, meu irmão, minha irmã, implica em várias coisas. Não é algo apenas intelectual, não é de um momento. Me tornei uma nova criatura porque tomei tal decisão e a partir daí eu continuo exatamente igual ao que eu sempre fui. Não. Implica, portanto, em várias coisas. Primeira, a nova criatura vai ter que desviar os seus pensamentos do modo de pensar das velhas criaturas. E o que diz a Bíblia? Pensar nas coisas que são de cima. A nova criatura pensa nas coisas dos céus, pensa nas coisas de Deus, pensa nas coisas do reino de Deus, pensa na palavra de Deus, pensa no futuro eterno, na presença de Deus. Só pensa em coisas puras. Pensamos, portanto, nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Anelamos, desejamos pela vinda do Senhor, que daqui nos levará para o céu. Você pode dizer, não, mas eu espero viver aí mais 20, 30, 40, 50. Eu não espero nem viver mais 3 anos. Se eu conseguir viver mais 3 anos, está muito bom, chegarei a 80. Vês que estou com 77 anos, caminhando a passos largos para o mês de julho, quando completarei 78 anos. Eu não estou preocupado com as coisas daqui. Eu não vivo pelas coisas daqui. Eu não estou preparado para viver aqui muito tempo. Eu não preciso viver aqui muito tempo, porque aqui, neste tempo, eu já aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu tenho a vida eterna. Eu não serei salvo, eu já sou salvo. E por isso eu penso o tempo todo nas coisas que são de cima, nas coisas que são de Deus. Abomino aqueles pensamentos que vêm produzidos ou encaminhados pela minha carne. E desses pensamentos eu saio o mais rápido possível. Eu anelo, portanto, eu desejo muitíssimo que Cristo volte o mais rápido possível para me levar, para levar os salvos para as moradas celestiais. Temos, meus queridos irmãos em Cristo, que desejar o céu, não viver desejando, esperando e planejando sobre as coisas da terra, como se fôssemos viver aqui eternamente. Isso acontece com muitos dos chamados crentes, muitos que se apresentam como pastores, como bispos, como presbíteros e com outras coisas mais, que falam e alardeiam o que são, e sonham, na verdade, adquirir mais coisas aqui, se fundamentam mais e mais nas coisas daqui, mas pensar nas coisas que são de cima, dos céus, na lei de Deus, etc., só eventualmente e quando pensa. Temos que desejar o céu, que será a nossa morada definitiva, e não o inferno, que é a morada dos que jazem no maligno, dos que já estão mortos no pecado. E o mundo é, sim, o habitat de Satanás. Pare com isso. Volte seus pensamentos, sua vida, seu olhar, seus passos, tudo para o alto. Mas há um quarto ponto que eu quero abordar com os irmãos e amigos também. Uma prova de que não somos do mundo. Uma prova de que não somos do mundo. João 15, versículos 18 e 19 diz o seguinte. Olha só que coisinha interessante. Você que tem amigos em quantidade neste mundo, que vai para a casa dele para comer uma churrascada, qualquer coisa importante, bebe lá o que tem, se diverte lá numa piscina e diz, fulano de tal é meu amigo, ele não é crente não, mas é uma excelente pessoa, é meu amigo. Olha, cuidado,
Olha o que diz João 15, 18 a 19. O mundo vos odeia. O mundo vos odeia. Se fosseis do mundo, ele vos amaria. O mundo só ama mesmo e profundamente aqueles que são do mundo. Mas aos crentes, aos que receberam a salvação, o mundo nos odeia. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Eu olho para o meu lado, o meu derredor, e todos aqueles que não servem a Cristo, todos aqueles que não pertencem ao reino de Deus, eu tenho certeza que eles não me amam. Não importa se tem para comigo uma palavra gostosa, afável, não importa se me abraçam ou não, mas a verdade é que os deste mundo não nos ama. Este mundo nos odeia. Tudo que é do mundo é falso. Tudo que o mundo concede é falso. Todas as boas coisas que o mundo concede são falsas. Os prazeres do mundo e da carne são veneno puro. Vem para matar, para destruir, para escravizar. Então, nós não somos do mundo e este mundo nos odeia. Se este mundo, como disse o texto que eu li, jaz no maligno, está morto no maligno, está morto no diabo, está entregue ao arqui-inimigo de Deus, fique sabendo que tudo que vem deste mundo é para nos destruir. É para destruir você, meu querido irmão, que pensa que está inviolável, protegido absolutamente, que tem todas as suas questões espirituais resolvidas. Cuidado, 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 cuidado com esse evangelho da confrontação, ou melhor, da conformação. E um quinto ponto que eu vou considerar agora é o seguinte: o que de fato existe? Mais uma pergunta. O que de fato existe? Uma grande inimizade entre Deus e o mundo. Deus expulsou Lúcifer e com ele mais um terço dos anjos para a terra, por terem desobedecido a ele, por terem pecado contra ele. Tiago capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Repito, não sabeis vós, não sabeis você, meu amigo, que a inimizade que se tem com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E qualquer que ama o mundo, vai ser odiado pelo mundo. Que ama a Deus, digo, vai ser odiado pelo mundo. O mundo odeia os filhos de Deus. O mundo odeia você. Você não tem amigos no meio dos crentes. Ah, mas é minha esposa ou minha mãe. Não é sua amiga mais. Não é seu amigo mais o seu pai ou o seu irmão, desde que você se converteu. Pelo contrário, a Bíblia diz que no fim dos tempos, os pais e filhos e irmãos vão se entregarem mutuamente por causa do Evangelho. Cadê a amizade? Cadê os laços fraternais? Os laços sanguíneos? Esse mundo nos odeia. Tudo que neste mundo parece amizade é puramente falsidade. Como eu tenho lidado com pessoas extraordinárias, que na verdade eram apenas grandes e maravilhosos falsos. Tudo que vem do mundo é o quê? É mentira. Mas temos um último tópico, que é o sexto, e esse aqui vai ser bem complicado para você. Talvez até para mim, dependendo da quantidade de inimigos que eu vou arrumar. Mas presta atenção. Sexto ponto. Então, como praticar um evangelho da conformação? Como se vê nesse exemplo dado. O mundo, para nós, não pode ser outra coisa senão o nosso campo de atuação, e não ambiente de conformação. Então, se você está conformado com este mundo,
achando este mundo maravilhoso, e você até participa de movimentos ecológicos que, na esperança, estão querendo empurrar a vida para mais e mais tempo. Tornar a Terra um ambiente sustentável. Isso é diabólico. Só quem tem interesse em dar sustentabilidade à Terra é o diabo, porque ele habita aqui e sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso, quanto mais tempo ele sustente a Terra em condições de habitabilidade, para ele está bom. E para as pessoas do mundo também está. O evangelho da conformação, a que estou me referindo, é aquele evangelho que o mundo se ajusta às coisas que os incrédulos, que os perdidos vivem. Não vos conformeis com este mundo. O evangelho da conformação é quando somos tolerantes com tudo que tem a marca do mundo, a marca do pecado. Somos tolerantes com o mundo. Isso é o evangelho da conformação. É o que está acontecendo hoje no meio das igrejas de todas as denominações. Cada vez os crentes estão parecendo mais com os incrédulos. Eles comem da maneira que os incrédulos comem, bebem as coisas que os incrédulos bebem, falam as terminologias e palavras que os diabos falam e usam no seu linguajar diário. Tudo que o pecador faz, o crente da conformação, do evangelho da conformação, pratica na maior tranquilidade. O evangelho da conformação é aquele que diz e mostra que os crentes são tolerantes com tudo deste mundo e tem a marca deste mundo. E mais, o evangelho da conformação ocorre quando simpatizamos com as demandas deste mundo. E como temos hoje crentes simpatizantes das coisas deste mundo, das coisas deste tempo, defendendo as agendas deste tempo, de igualdade sexual, de promiscuidade, de tantas coisas, de linguagem mórbida, comum e diabólica. Quanto crente está perfeitamente sintonizado com tudo que estão sugerindo e implantando nesta terra. O evangelho da conformação, meu querido, ocorre também quando defendemos os caminhos que este mundo aceita e ensina. As doutrinas deste mundo. Aquilo que nas escolas públicas e privadas hoje ensinam para os nossos filhos, para os nossos familiares. Tudo isso constitui o quê? Constitui doutrinação para tornar-nos iguaizinhos a este mundo. Este evangelho da conformação também existe quando vivemos em uma perfeita simbiose, associação, integração com o mundo. Queridos irmãos de Cristo Jesus, colegas, crentes, líderes e todos os que se dizem filhos de Deus, não vos conformeis com este mundo. Pratique o enfrentamento contra tudo isso que é ensinado e praticado. Sabe por quê? Porque conformação é tomar a forma do mundo. É tomar a forma da forma. É ficar do jeitinho que este mundo é. Mas você é cidadão de quê? Do céu ou da terra? Se você é cidadão da terra, aliado e perfeitamente irmanado com tudo isso que de pecado e sujo é praticado, você tem uma morada definitiva e sabe onde é? É no inferno. Agora, por exemplo, estamos vivendo uma época em que as igrejas estão sendo impelidas a aceitarem coisas abomináveis. E temos simpatizantes dentro de todas as denominações quanto a isto. E pregam que nós temos que ser tolerantes, que a igreja é um grande hospital para tratarmos das coisas, das doenças. Mas a Bíblia convida todo mundo para vir para Deus, mas não convida todo mundo para continuar como vivia no mundo. Não, pelo contrário, fala de uma nova criatura, de um salvo,
de um inclinado para as coisas de Deus. Entretanto, e lamentavelmente, muitos são os crentes, os líderes, que estão pregando em suas igrejas um evangelho dessa conformação. Um evangelho conveniente para as pessoas que praticam as maiores imundícies nesta terra. Curioso, meus queridos irmãos, que anos atrás, há um bom tempo atrás, quando foi aprovado o divórcio do Congresso brasileiro, muitas igrejas, muitos crentes se voltaram contra o divórcio. Não estou aqui falando nem contra nem a favor. Esse não é o meu problema. Mas falaram contra, é uma confusão danada. Muitos pastores e líderes não aceitavam que as suas igrejas recebessem, nem pelo batismo, nem por reconciliação, nem por transferência, pessoas que fossem divorciadas e tivessem casado de novo. Não aceitavam celebrar casamentos de divorciados. Mas aí o tempo passou, o que aconteceu? Filhos desses líderes se separaram. O que ocorreu? Esses líderes mudaram de ideia. Alguns e até muitos pastores também se divorciaram. Pastores que eram contrários ao divórcio. E aí casaram de novo. Ou seja, toda vez que a coisa chega no interesse pessoal, os líderes espirituais mudam de ideia. Passam a defender aquilo. Certo? Agora é a questão mais séria, que a Bíblia chama de abomináveis. Eu vou citar aqui 3 nomes de cidades de uma relação de 5. Não vou citar as 2 primeiras, porque você, meu irmão em Cristo, meu colega pastor, presbítero, bispo, apóstolo, diácono, você sabe. As cidades Admá, Zoar e Zeboim. Queridos participantes e simpatizantes de toda a podridão e sujeira que eram praticadas lá em Admá, Zoar e Zeboim. E 2 outras cidades. Eram, portanto, 5 cidades naquela planície. 5. 3 são essas, Admá, Zoar e Zeboim. Você que concorda, que vivencia isso na prática, no seu corpo, ou no corpo de alguém, que vive aquela podridão praticada naquela região e que Deus destruiu, saiba que você é um abominável. Seja você membro de uma igreja, mas eu aceitei a Cristo, levantei a mão e fui batizado, mas eu não consigo vencer essa fraqueza. Não, você é um abominável. Os abomináveis não entram no reino dos céus. Os abomináveis não entram nos reinos dos céus. A história foi marcada pela destruição dessas 5 cidades. Admá, Zoar e Zeboim. As outras 2 eu não preciso citar. Tanto que essas pessoas são chamadas até por parte do nome de algumas delas. Saibam, essa podridão está no meio das nossas igrejas. E pastores que estão aceitando. E por quê? Porque eles têm filhos abomináveis também. Há poucos dias eu vi um vídeo de um pastor, que pelo que me consta é ainda pastor de uma igreja chamada Batista. É de arrasar. É de dar vômito, é de causar náuseas e tantas coisas mais. Esse cidadão, dizendo a respeito da opção da sua igreja em tolerar e aceitar isso tudo, disse o seguinte: sobre isso, a nossa igreja tem que conversar muito. Nós temos que conversar bastante para chegar a uma conclusão. Se recebemos ou não tais pessoas, nós temos que conversar muito. Conversar? Igreja não conversa. Pastor não tem que conversar com igreja. Pastor existe para pregar o evangelho. Nós fomos nomeados por Deus para pregar o evangelho. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Nós somos instrumentos para. Igreja é corpo.
Corpo não pensa, corpo não tem interesses, corpo só tem iniquidade, que faz com que a pessoa se incline para o mal. Igreja é corpo, igreja não tem que decidir nada, quem tem que decidir é Deus, e coloca nos lábios do seu pastor, do seu pregador, a mensagem que aquela igreja tem que receber, tem que ouvir, tem que atender. Portanto, pastores, preguem o evangelho, exija pureza, libertação de toda a podridão no seio da sua igreja. Não, a minha igreja vai decidir. Agora, uns 2 ou 3 meses atrás, no Reino Unido, na Inglaterra, como se chama, a igreja metodista de lá, não estou falando da igreja metodista do Brasil, nem da igreja metodista nos Estados Unidos, falando da igreja tradicional metodista do Reino Unido, da antiga Inglaterra, aprovou aceitar essa linguagem diabólica que está aí, aceitou recolher, abrir os braços para toda essa gente podre, vinculados a Admazo, Ares, Zeboim e mais outras cidades que foram destruídas naquela planície. Eles estão recebendo, e as denominações assim estão. E esse pastor que eu citei agora há pouco, que disse, a minha igreja tem que conversar muito para concluir o que fazer. Igreja não conversa, na igreja manda Deus, e o mensageiro é o seu pastor, é o anjo, é o seu líder. E a Bíblia é o nosso vadimeco, é o nosso modelo de atuação. Tudo que foge ao que está aqui é diabólico, é deste mundo. Aí estão querendo contextualizar a Bíblia também. Adaptar os seus textos para uma linguagem mais macia, mais tolerante. Não. Isso é praticar um evangelho da conformação. É exatamente o que tem que acontecer em termos contrários. O mundo tem que se ajustar ao evangelho. As pessoas têm que se ajustar ao evangelho. As igrejas têm que se ajustar ao evangelho. Os crentes têm que passar a ler a letra do evangelho. Tem que seguir as normas de Deus espalhadas neste mundo, chamado de santa e bendita palavra, Bíblia, a palavra de Deus. Nós não temos que nos adaptar ao mundo, mas temos que trazer o mundo para cá. É nele que temos que trabalhar. Se você está do lado contrário, saia logo da igreja. Vai logo para o mundo. Come o que você quiser, beba o que você quiser, faça o que você quiser, porque você é do mundo mesmo. Lá é o seu lugar. Não perca tempo fazendo sacrifício dentro da igreja. Não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma dessa forma. Não fique do jeitinho que está o mundo. Você é cidadão do céu. Triste quando a gente observa. Lembra de fulano, pastor? Lembra? Aquele pastor? Ele tem um filho assim. Tem uma filha assado. Há uns meses atrás eu ouvi um que já foi grande líder, excelente pregador, dizendo com orgulho, a minha filha é isso, o meu filho é aquilo. São santos de Deus. Um santo homem de Deus. Uma santa mulher de Deus. Enxugue essa boca, seu porco. São pessoas do inferno, das trevas, e você também. Você sabe sobre quem eu estou falando. Então, pense bem. O Evangelho de Deus é o Evangelho da salvação. Conta a história do reino de Deus, do envio de Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, e Ele o fez. E morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados, para que nós levemos uma vida como filhos de Deus, para desfrutarmos na eternidade uma morada com Deus Pai e Deus Filho, e com o Espírito que já habita em nós. É isso. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Este mundo está podre. Podre. E você está querendo fazer parte dele? Lamentável. Mude de vida. Mude de caminhos. Mostre para o seu pastor, mostre para a sua igreja, que a igreja não tem que ouvir o pastor, a igreja tem que ouvir a Deus. E por que ela ouve o pastor? Porque as palavras do pastor estão sendo
de acordo com a Bíblia. Se eu prego alguma coisa diferente do Evangelho, todos os crentes sabem, epa, a Bíblia não diz isso. Mas quando eu prego baseado na Bíblia, como eu estou pregando agora, você não pode dizer que a Bíblia não diz o que eu estou falando. Não, ela confirma o que eu estou falando. Eu não estou saindo dos trilhos da Bíblia nem para a direita nem para a esquerda. É isso que eu sempre preguei, é isso que você tem que pregar, não é saber o que é que a igreja quer ouvir, não, para falar do jeito deles, nada disso. É a igreja que tem que mudar os seus caminhos, não o mundo acolhendo os crentes de braços abertos. A igreja perdida, a igreja suja, a igreja cheia de podridão, tem que jogar isso tudo fora, porque isso não faz parte dos caminhos de Deus. Pense nisso. E que Deus lhe abençoe ricamente. A sua igreja, as suas ovelhas. Pense nisso. Muito obrigado. Mas eu tenho algumas informações para passar para os queridos irmãos e amigos, além da mensagem que não deve ter sido lá muito doce. Mas é o que Deus está mandando pregar. Gostaria de solicitar que você baixe o app da TV Agathos Play, Agathos Play, ou redeagathos.com. Baixe. É simples, você não paga nada. E nós temos uma programação de televisão modelo aberto, modelo de TV aberta. Nós temos um programa toda terça-feira às 18 horas chamado Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Programa que traz assuntos científicos, filosóficos. Não é um programa religioso, mas que acrescenta muita coisa boa a você. Seja você um crente, seja você um incrédulo. Temos também um programa todo sábado à tarde, às 14 horas, chamado Tudo pela Graça, que eu apresento. Programa descontraído, agora com uma roupagem nova, com um modelo novo, e eu convido a você para assistir. Convide aos seus. Temos também um programa às quartas-feiras, às 18 horas, chamado Quero Saber. É um programa com a doutora Cláudia Boechat, que trata de assuntos interessantes sobre saúde, sobre vida, sobre comunidade, enfim. Temos toda noite, às 19 horas e 30 minutos, o jornal Agathos News. Divulgue, informe. Agathos News é o nosso jornal padrão nacional, apresentado por Carlos Bianchini, quem durante 12 anos ele dirigiu, ele implantou, dirigiu e apresentou o Jornal da Manchete, Carlos Bianchini. Entre esses, muitos outros programas para edificação, para o esclarecimento, para o bem-estar da família brasileira. Deus abençoe você e até o primeiro sábado do próximo mês. Um abraço.